A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha você de qualquer parte do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou se você está vindo de outro país e está aqui assistindo a EBD Comentado Online. Seja muito bem-vindo sempre aqui conosco. Programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final e tem por objetivo ajudar os professores a prepararem suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles também que querem ampliar o seu conhecimento. É uma aula completa. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho apresentar em Tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, a minha vida, pedindo que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que juntos possamos compreender e colocar em prática o que estamos aprendendo. Porque, Senhor, o intuito aqui é aprender para praticar. Nós não aprendemos primeiro para ensinar, nós aprendemos primeiro para praticar. Então, Senhor, nesse momento, toma o primeiro lugar desta aula. Também toca nos corações, Senhor. Assim como o Senhor tem me levantado para poder produzir esse conteúdo, toca no coração deles para que eles divulguem, porque tem pessoas que não conhecem, Senhor, e estão precisando ser auxiliadas, Senhor, ou até mesmo edificadas. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. E você pode divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas clicando aqui e enviando para suas redes sociais, para o seu status, para alguém que você conhece, para que essa pessoa também seja edificada e possa aí ser treinada, porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós estamos sendo treinados. Então, Deus está nos transformando primeiro. Primeiro é uma aplicação pessoal, para que depois aqueles que são professores possam também ensinar. De nada vai adiantar se eu me preocupar apenas com estudar para ensinar, se eu não também tiver em mente a questão da transformação na minha vida. Então, eu vou ser sempre uma pessoa deficiente na obra do Senhor, eu vou estar sempre tendo um comportamento que não vai ser aquele comportamento que Deus espera de mim e espera de você também. Bom, a lição de hoje, nós estamos dando aí prosseguimento ao segundo trimestre de 2025, Lições Bíblicas CPAD Jovens, Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E a lição de hoje é a lição de número 3, que será ministrada no dia 20 de abril de 2025, com o tema Davi, o matador de gigantes. Nessa semana, eu e minha esposa estamos completando 14 anos de casado, no dia 16 de abril. E eu peço as vossas orações, que nós precisamos muito de oração. Muito, muito. Todos nós precisamos de oração. Mas eu venho aqui pedir as orações, porque quando você está enganjado numa obra nesse nível, as lutas vêm, os levantes vêm, as batalhas se levantam, os gigantes se levantam. Mas em nome de Jesus somos mais do que vencedores. Bom, então vamos dar o nosso prosseguimento aí. Texto principal. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Então ele não pode confiar no seu exército. Nem um homem valente se livra pela muita força. Salmo 33:16. Interessante aqui é que quando você lê esse texto, você vai procurar interpretar a Bíblia por ela mesma. Nós lembramos da passagem de Senaqueribe ameaçando Ezequias. O exército deles era enorme. Não havia nenhuma chance. Nós lembramos de Josafá também, quando é atacado ali por aquele povo, em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vem uma multidão contra eles. Então, é um número de exército maior. Porém, eles não têm o Senhor com eles. Então, aqui está bem claro. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Senaqueribe perdeu. Aquele povo que se levantou contra Josafá perdeu. Nem homem valente se livra pela muita força.
Então, a nossa confiança deve estar no Senhor. Resumo da lição: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios que venceremos mediante a fé no Senhor. Tudo começa com a nossa confiança em Deus. Tudo começa com a nossa fé em Deus. Lembre-se disso. Texto bíblico, 1 Samuel 17, versículos 13 a 16, versículo 20, 23 e 24. Eu aconselho que você leia. A frase-chave da revista que eu vou ficar repetindo toda a lição é: Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem do Messias. Pastor, por que o senhor vai ficar repetindo essa frase durante todo o trimestre? Para que nem eu, nem você ache que nós fomos chamados para poder estar em evidência, para estar em destaque, para podermos ter o nosso nome muito conhecido. Na verdade, Davi foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Eu e você somos chamados para cumprirmos o propósito de Deus também. Objetivos da lição: primeiro, descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. Segundo, destacar a relevância da confiança em Deus. Terceiro, sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual. Introdução. Aprendemos que Davi foi chamado e vocacionado pelo Senhor, que é soberano, sendo assim escolhido e ungido. Lição de número 1. Uma retrospectiva. Prosseguimos estudando sobre a excelência no servir na vida de Davi, com várias lições para nós. Lição de número 2. Agora veremos como esse jovem chamado e vocacionado com o coração de servo... Então você vê, pegando a lição 1, chamado e vocacionado, lição 2, com o coração de servo, será transformado no matador de gigante. Então, a revista, ela dá prosseguimento à temática dela. Então, não adianta eu estudar uma lição e desconsiderar as outras, porque é uma sequência progressiva explicando o assunto da revista. Está aqui, muito claro para nós. Certo? Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Então, é importante que eu tenha isso em mente. É muito importante. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo. Já que a revista é endereçada aos jovens, então, nós temos aí um paralelo entre a luta de Davi, no caso, e a luta do jovem cristão e o mundo. Contra a sua própria natureza também e contra o inimigo. 3 são os inimigos do ser humano, do cristão. A carne, a nossa própria natureza, o mundo, o sistema que aí está, e o próprio inimigo, que inclusive controla o mundo com a permissão de Deus, mas estamos falando do sistema maligno, não do controle do sol, da lua, da chuva. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse sistema todo orquestrado para poder ir contra os valores da palavra de Deus, que nós vamos falar sobre isso durante a lição. Não era apenas uma luta no tempo de Davi e Golias, tá? Não era apenas uma luta entre Israel e os filisteus, entre Davi e Golias, mas sim entre o reino das trevas e o reino da luz. Por quê, pastor? Satanás tentava de todas as maneiras acabar com o povo escolhido para impedir a vinda do Messias à terra. No entanto, mais uma vez seus planos foram derrotados. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes na história isso aconteceu? Nós vemos ali, na situação no livro de Esté, Amã queria destruir todos os judeus. Aquilo não era apenas um homem, era um inimigo por trás daquele homem para poder exterminar os judeus e o plano de Deus não se cumprir. Ele conseguiu? Não. Na morte dos inocentes, quando Jesus nasceu, Herodes procurando para matá-lo, ele mata várias crianças. Ele conseguiu? Não. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que faz como quer. Vamos lá, ponto 1, tópico 1. Tempos difíceis, cercados por todos os lados, quem era Golias, a bênção e a maldição. O contexto da luta de Davi contra Golias revela a consequência da desobediência das gerações que não cultivaram uma experiência viva com Deus. Por que aquilo estava acontecendo? Ao se misturar com os povos pagãos e adotar seus costumes, Israel enfraqueceu espiritualmente, isso principalmente no tempo dos juízes.
Deus, então, permitiu adversários com os filisteus para corrigir e provar o seu povo. Às vezes, Deus, para nos trazer para a rota correta, permite coisas acontecerem na nossa vida para que sejamos despertados da necessidade de buscar a presença de Deus. Sabia disso? 1. Cercados por todos os lados. Então, aqui, a palavra que predomina é provocações. Golias estava provocando o povo de Deus. E o que é provocações? Porque a ideia ali era o seguinte, não era lutar um exército contra o outro, uma luta coletiva. Era pegar um guerreiro de um lado e um guerreiro do outro para lutar. Mas como lutar contra o campeão dos filisteus? Então havia uma provocação. E o que é provocação? A palavra provocação significa excitação ou estímulo intencional com o objetivo de desafiar, irritar ou humilhar alguém. Então a provocação ela desafia, ela pode irritar e ela pode humilhar alguém. Agora depende de como você vê a provocação. Um ato de afronta com o intuito de gerar reação emocional ou confronto direto. Pessoa ser tomada por uma ira e às vezes ela tá indo para destruição, porque ela não tem condição nenhuma de vencer. Mas ela fica descontrolada emocionalmente. Segunda palavra que nós vemos nessa questão de Golias, do exército filisteu contra Israel. O que ele estava fazendo, a provocação dele, tiveram muito medo. Não havia um guerreiro disposto a enfrentar o gigante. A derrota se desenhava de forma constrangedora. Por quê? Porque se o guerreiro do exército inimigo vencesse o outro guerreiro, eles seriam o quê? Humilhados. Eles teriam o quê? Baixas. Morreria muita gente. E também teriam perdas materiais. Por quê? Porque eles saqueavam os bens quando o outro lado perdia. Infelizmente, ninguém no exército israelita apresentou-se como voluntário, nem o rei Saul, que era bem mais alto que a maioria dos homens. A provocação de Golias gerou terror e desânimo, então mexeu com o emocional do exército. Mas por que isso aconteceu? O povo, inclusive o rei Saul, ficou sem ação. 1 Samuel 17, versículo 11 e 24, fala do medo deles, do pavor deles, do tremor deles. Ponto 2. Quem era Golias? Quem era esse homem que desestruturou emocionalmente, militarmente, o exército de Israel? Quem era ele? Vamos ver? Conhecido como guerreiro de Gade, Golias tinha uma altura aproximadamente de 3 metros, uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze, uma lança que parecia o eixo de um tear. Meus amados, olha a situação desse homem. Era a imagem da força humana desejada pelos mais habilidosos exércitos da época. Principalmente quando se tinha essa proposta de lutar um homem contra o outro, quem vencesse o exército ficaria ali submisso a eles, tá? Então, o símbolo da força que repousa sobre as competências humanas. Porém, a Golias faltava algo, Deus soberano não era com ele. E ele está lutando contra o povo de Deus. Ele não está lutando contra qualquer povo, ele está lutando contra o povo de Deus. Como os filisteus dominavam a metalurgia do ferro, ou seja, eles trabalhavam com ferro para fazer espada, para amolar espada, tá? E tinha uma tecnologia avançada na fabricação de insumos bélicos da época, escudos, espadas e por aí vai. Golias não tinha apenas a sua exuberante altura a seu favor durante a batalha. Porém, lhe faltava uma coisa, o Deus soberano não era com ele. De que adianta ser um guerreiro bem treinado, habilidoso, alto, forte, bem armado, sem a presença de Deus? Aí nós temos uma aplicação. De nada adianta também os jovens serem inteligentes, terem habilidades, talentos, vigor, se não vivem uma vida de temor a Deus. Então o jovem ele pode ser muito inteligente, muito talentoso, mas se ele não vive uma vida de temor a Deus, nada disso adianta. Porque ele está usando aquilo que Deus deu não para a glória de Deus, mas sim para seu benefício próprio. Deus não se impressiona com a aparência. Ele busca corações contritos e quebrantados. Bom, vamos ver o que diz o Salmo 51, 17. Salmo
51, versículo 17. Está aqui, ó. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará. Agora vamos ver o que diz Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 15. Isaías 57, 15. Diz o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime. Quem é o alto e o sublime? É Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito. Olha com quem? Ele habita num alto e santo lugar, num alto e santo lugar, mas ele também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, para dar vida, para dar vigor, para dar força. Então Deus é contra a soberba, mas Deus vem ao encontro daqueles que têm um coração contrito e quebrantados. Golias era soberbo, era altivo. Deus não trabalha na vida de quem está altivo, de quem é soberbo. Deus trabalha na vida daqueles que se humilham. Então, seja humilde, busque se humilhar. Golias diariamente perseguia e zombava das situações envolvendo o povo de Israel. Foram 40 dias de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Sabe o que isso significa? Foi 80 vezes que Golias provocou o povo de Deus, fazendo com que eles viessem sentir medo, terror, pavor e tudo que você possa imaginar. Pois eles se sentiam insuficientes, eles se sentiam frágeis diante dessa situação. Por causa da falta de quê? De confiança em Deus. Era um ataque de palavras para atingir o emocional dos soldados e fazê-los acreditar que jamais poderiam vencer aquela batalha. Então eles já estavam vencidos antes de alguém se propor a lutar. Porque tudo começa na mente. Se você acreditar que você não vai vencer, você já perdeu. Mas você precisa acreditar que você vai vencer, que você vai conseguir e que vai dar tudo certo. Pode até no momento alguma coisa não sair como você espera, mas isso não vai te fazer desistir. O jovem está na faculdade, o jovem está no ensino médio, ele está lá, de repente ele é reprovado. Eu não vou fazer mais, eu vou abandonar, eu não quero mais. Não, você vai fazer sim. Você vai repetir, vai repetir a prova, você vai se refazer e você vai fazer e você vai passar. Como assim? Mas eu não aceito, eu fiquei em recuperação. Seria bom que não ficasse, mas se ficou, vai em frente, em nome de Jesus. Não para, não desista, em nome de Jesus, certo? Toda essa provocação diante de um rei e de um exército que haviam esquecido de confiar no Senhor estava surtindo efeito. Qual é a diferença de Davi para o exército e Saul? Davi confiava em Deus, o exército confiava na sua própria força. E por que isso acontecia? Porque eles deixaram de viver uma vida de comunhão com Deus. Era um tempo que cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava melhor. Nós vamos falar disso mais à frente. Golias chamava-os para o embate, mas todos estavam conscientes da sua dificuldade frente às provocações do gigante. Quem é que vai lutar com esse homem? Ninguém queria. Mais do que a confiança em sua própria força, faltava a Golias o entendimento de que a força verdadeira vem do Senhor. Quando confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados. Veja, Golias contra o exército de Israel, chamando que viesse um homem lutar contra ele. Quando o exército não confia em Deus, ninguém vai ter coragem de lutar contra aquele guerreiro. Agora, se alguém ali confia em Deus, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor, eu confio que Deus vai me dar vitória. É isso que nós precisamos entender. Às vezes estamos diante de dificuldades da vida e achamos que não vamos conseguir. Mas lembre-se, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Então, em nome de Jesus, você vai conseguir sim. O Senhor é contigo, o Senhor é... Agora nós temos que viver uma vida de intimidade com Deus. Porque tem pessoas que só querem buscar a Deus na hora do aperto. Isso não funciona. Isso não vai dar certo. Entenda isso. A bênção e a maldição. Por que estava acontecendo isso aqui? Deus propôs bênção ou maldição. Por que estava acontecendo? Israel passava por tempos difíceis e o rei não era mais alguém motivador.
o povo já tinha a esperança, o povo já não tinha esperança de outrora. Mas qual o motivo de tudo isso? Qual é o motivo do exército de Israel não confiar em Deus e por isso estar passando pelo que estava passando? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas. Saul escolheu não mais obedecer a Deus, o povo escolheu as referências cananeias, queriam um rei, Deus deu para ele, foi Deus quem deu o rei, porém Deus, o rei, segundo as referências que eles queriam. Um rei bonito, um rei alto, muito bem, mas um rei que não tinha coração de servo. Aqueles guerreiros escolheram confiar no efêmero, passageiro, e perder as esperanças. Eles estavam confiando na força do seu braço. Como é que na força do braço deles eles iam vencer Golias? Não tinha como, era impossível. Então eles precisavam de confiar no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. Para vencer gigantes, tem que confiar em Deus. E para poder confiar em Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. A tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Veja bem, você passa por tribulação, a tribulação produz paciência, você não está disposto a se mover, a abandonar, a fugir. E uma vez que você vence, isso produz experiência, porque você sabe quem é o Deus que você serve. E uma vez que você tem experiência, isso se transforma em esperança. Ou seja, é a convicção presente de uma expectativa futura. A vitória é certa. Somos frutos das nossas decisões. Israel estava colhendo aquilo que eles plantaram. Guarde uma coisa: tudo que eu faço, seja bom ou ruim, é semente. Guarde isso. Tudo que eu fizer, seja bom ou ruim, é semente. Então, eu vou colher aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo algo bom, haverá uma boa colheita. Se eu estou fazendo algo ruim, haverá uma má colheita. Ah, pastor, mas por que tem pessoas que fazem coisas boas e acontecem coisas ruins na sua vida? Aí não é uma questão dela estar colhendo o que ela plantou. Aí é uma questão do dia a dia, da vida. A vida tem momentos ruins, independente do que você plantou. Mas eu estou falando de você colher o que você planta. Consequências. Então, eles não escolheram confiar na força deles, de fazer a vontade deles. Cada escolha é também uma renúncia. Quando você escolhe uma coisa, você está escolhendo uma coisa e renunciando outra. Então, às vezes, você escolhe o ruim e renuncia o bom. Às vezes, você escolhe o bom e renuncia o ruim. O que você vai passar a escolher mais? Ao escolhermos o padrão humano, negligenciamos o divino. Quer viver segundo o mundo? Paulo deixa uma orientação na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. João deixa uma orientação na sua carta. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ao escolhermos o padrão humano, negligenciamos o divino. Cada escolha cobra o seu preço. Ao nos aproximarmos de Deus, somos agraciados com suas bênçãos. Isso é presença. Você não vai a um culto para ser abençoado. Você vai ao culto para prestar culto a Deus. Mas onde começa o seu culto? Quando você acorda. E quando termina o seu culto? Quando você deita para dormir. Todo dia você oferece um culto a Deus, adoração a Deus com o que você está fazendo. Pastor, mas eu estou na escola, como é que eu estou oferecendo adoração a Deus? Está, porque a adoração não se resume apenas em cantar, em orar, com voz alta. Também em como você se comporta. A adoração está ligada à sua conduta, à minha conduta. Então, se você está estudando de forma correta, você está adorando. Se você está trabalhando e está desempenhando o seu trabalho de forma correta, você está adorando. Se você está no lazer e não está fazendo nada que seja contrário àquilo que Deus estabeleceu, você está adorando. Você sabia disso? Então, nós precisamos mais e mais entregarmos nossa vida ao Senhor. Como está escrito assim, somos agraciados com suas bênçãos. Aí uma vez que você cultiva relacionamento com Deus, até quando você vai no templo, você vai o quê? Cultuar a Deus. Você cultua a Deus e o resultado é Deus te abençoar. Mas na verdade, se você tem relacionamento com Deus, você já é abençoado. Você já vai abençoado.
Agora, você às vezes precisa de uma solução de uma causa. E você precisa que Deus te dê uma orientação. Que Deus intervenha com uma ação. Sim, mas você não vai primeiro para buscar isso. Você vai primeiro para adorá-lo, para louvá-lo, para prestar culto. E Deus pode te dar essa bênção. Mas você tem que lembrar que quem cultiva relacionamento com Deus já é abençoado. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então ele era uma bênção e se beneficiava de ser uma bênção, mas ele seria uma bênção para os outros também. Deuteronômio 30:19 diz: "O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente." É uma escolha. Deus nos dá a liberdade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas nos orienta a escolher a vida por meio da obediência à sua palavra. Ele deixa duas possibilidades e ele ainda diz: a possibilidade certa é essa aqui. Você tem duas escolhas a realizar. E ele ainda diz para você: escolhe essa aqui, que essa aqui é a melhor. Essa escolha não afeta apenas a nós, mas também as gerações futuras. Os pais deles escolheram não ensinar eles o caminho do Senhor. Agora eles estão andando fora do caminho do Senhor. A verdadeira vida está em viver em comunhão com Deus. O jovem cristão precisa aprender sobre isso para que, mesmo que não tenha tido a oportunidade de ser criado no lar cristão, aprenda a temer a Deus. Assim, no futuro, não agora, no futuro poderá construir uma família sob o temor do Senhor. Então ele vai ensinar os filhos a temerem a Deus, porque ele teme. Agora, como é que alguém vai ensinar o filho a temer a Deus se ele mesmo não teme? Certo? Evitando que aconteça o mesmo que ocorreu com Israel, que negligenciou o ensino a seus filhos, resultando em uma geração que não aprendeu a confiar no Senhor. Antes de entrarmos no tópico 2, eu quero lembrar você, atenção, aulas liberadas todas as terças-feiras, às 21h30 na semana da lição. Então, as aulas dos jovens estão sendo liberadas aqui no canal toda terça-feira, a partir das 21h30 na semana da lição. Só que ela já fica lá em espera, aguardando a estreia. E você pode clicar para você poder aguardar e aí ser avisado que está começando naquele momento, na terça-feira, às 21h30. Tópico 2. Alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceita o insulto. O gigante é derrotado, a confiança em Deus. Enquanto o exército e Israel não sabia, e Saul não sabia em quem confiar, havia alguém que sabia. Viver uma vida de dependência de Deus não é uma opção apenas quando nos vemos em aperto. Guarde isso. Deus não é um salva-vidas no sentido só de quando você precisa. Não, eu vou buscar Deus só quando eu preciso. Não. Você precisa viver em comunhão com Deus. Mas se uma prática constante. Davi aprendeu isso muito cedo em sua vida, ainda jovem. E nós vamos ver isso. 1. Davi não aceita o insulto. Toda vez que você não se conforma com alguma coisa, você se posiciona. Toda vez que você se posicionar, alguém vai se levantar contra você. Mas você nem por isso você deve deixar de se posicionar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, através de você conhecer a palavra, seu entendimento vai mudando, vai sendo transformado. Você vai estudando a palavra, ela vai sendo aplicada, você vai estudando com a intenção de praticar e o seu entendimento vai sendo transformado. Aí alguém vai te taxar, você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Aí vem as provocações. O que você faz? Você resiste. Você não aceita aquilo na sua vida. Você continua sendo quem você é. Foi isso que Davi fez. Ele não aceitou insulto. Que insulto é esse? O pai de Davi o enviou ao campo de batalha, com a finalidade de levar alimento aos irmãos. Davi foi lá para lutar? Não. Davi foi lá para poder levar alimento na batalha. Uma simples tarefa, algo fácil de se fazer. Cumprida a missão, bastava voltar para casa e seguir com a sua rotina à frente das ovelhas. Eu tenho um pensamento, eu sei que muitos acham que Jessé desprezava Davi, porque Davi estava tomando conta de ovelhas, porque Jessé não chama Davi para quando Samuel vai se reunir. Mas, irmãos, vamos parar para pensar. Davi era o mais novo. Não tinha idade para poder estar no exército. Se ele não tinha idade para estar no exército, como é que ele poderia ser um rei? Como é que ele poderia ser escolhido entre os filhos de Jessé?
Então, outra coisa, se Davi era alguém desprezado, como é que o pai vai pegar uma pessoa desprezada e vai botar os bens da família na mão dele? Porque naquele tempo, os bens da família era a terra, eram as plantações e eram os animais. Então, o pequeno rebanho que Jessé tinha, porque quem diz que o rebanho é pequeno é um dos filhos dele, que é Eliabe, um jovem orgulhoso, prepotente, altivo. Foi ele que disse aquelas poucas ovelhas. Se era um pequeno rebanho, era um pequeno rebanho, mas era aquilo que a família de Jessé tinha. Tanto é que quando Davi está lá diante de Saul e há uma possibilidade dele se tornar o genro do rei, ele diz: quem sou eu para ser genro do rei? Por quê? Porque ele não tinha o valor para pagar o dote. Havia um valor para ser pago para o pai da noiva. A família de Davi era uma família pobre. Então, Jessé colocou os bens, parte dos bens da família, na mão de Davi. Então, sinceramente, eu não acredito que Jessé desprezava Davi. Porque se Jessé desprezasse Davi, quem é que vai botar os bens na mão de quem a gente despreza? Esse é um pensamento meu. Eu não consigo ver desse jeito. Davi era um filho obediente a seu pai, assim como José também era a Jacó. E filhos obedientes vão colher frutos. Muitos jovens não entendem o princípio bíblico de honrar pai e mãe. Jovens e também até adultos. Não no sentido assim de obedecer o pai e a mãe no sentido do que eles falam, porque eles já são adultos nesse caso. E já tem vida independente. Se você for adulto e viver dentro da casa do seu pai e da sua mãe, você presta obediência a eles ainda, porque você está lá dentro. Por exemplo, eu chego a hora que eu quiser. Chega a hora que quiser, nada. A casa não é tua, a casa é deles. Então você não vai chegar a hora que você quiser. Já que você tiver uma casa, você chega a hora que você quiser. Aí é com você. Mas sem morar na casa dos pais, tá aí uma coisa de exemplo que ele não vai fazer como ele quer, ele tem que obedecer. Mas honrar pai e mãe é pra vida toda, independente de ser jovem ou não. Aí muitos não entendem isso. Por isso não são bem-sucedidos. Deus não pode usar pessoas que não se submetem às autoridades que ele constituiu. E pai e mãe são autoridades que Deus constituiu sobre os filhos. Marido é autoridade que Deus constituiu sobre a esposa. Não para poder agir com autoritarismo, mas ele é o líder. Foi Deus quem estabeleceu. Esposas que não reconhecem isso têm suas vidas totalmente embaraçadas. Filhos que não reconhecem isso têm suas vidas totalmente embaraçadas. Membros que não reconhecem a autoridade que Deus estabeleceu sobre o pastor têm suas vidas totalmente embaraçadas. Você conhece algum crente que gosta de falar mal de pastor? Do pastor da igreja dele principalmente? Pode ver, a vida dele é toda embaraçada, não tem crescimento espiritual nenhum. Não adianta, a vida dele não anda. Espiritualmente não. Pode até andar materialmente, mas espiritualmente nunca. O jovem era diferente dos demais, ele sempre ia além das suas missões e dava sempre o seu melhor. Davi, as palavras afrontosas do gigante, de Gate, o deixaram incomodado. Como alguém poderia dizer tais coisas? Golias não apenas afrontava o exército que ali estava, mas o Deus Todo-Poderoso. Davi, mesmo jovem, se destacou por sua postura de responsabilidade e zelo, tanto nas pequenas tarefas, como cuidar das ovelhas, quanto nas grandes, como enfrentar Golias. Ele não fazia apenas o necessário, ele ia além, revelando um coração comprometido com Deus e não apenas com os homens. O jovem cristão deve romper com as mediocridade, e viver com propósito, buscando sempre dar o seu melhor em tudo que faz, não para ser visto pelos homens, mas porque serve a um Deus digno de excelência. E aí aqui eu gostaria de pontuar uma coisa. O jovem era diferente dos demais, ele sempre ia além das suas missões e dava sempre o seu melhor. Aí ele coloca aqui: fazer as coisas serve a um Deus digno de excelência. Muitas vezes a gente quer reclamar. Eu vou contar uma pequena história, eu ia até colocar um vídeo aqui, mas eu não sei se implicaria em direitos autorais, então eu preferi não colocar. Mas eu vou dar só a ideia de um vídeo, né? Uma funcionária, né? Ela passou a trabalhar naquela empresa, e aí o chefe chamou ela e lhe deu uma palavra sobre isso que eu vou falar. Ele diz que havia dois funcionários, eu vou resumir, tá? Havia 2 funcionários, certo? Havia um novato e havia um mais antigo. E aí, o novato, em pouco tempo, recebeu uma promoção. E o mais antigo questionou o chefe.
que o chefe fez? O mais antigo foi lá na sala do chefe questionar o chefe. O que o chefe fez? Aí falou pro funcionário que questionou: vai lá embaixo, deu 10 reais pra ele e falou assim: vai lá embaixo e compra banana pra mim. Tinha uma feira lá embaixo. Aí ele chegou lá embaixo, não tinha banana. Ele volta e diz pro chefe: olha, não tem banana. E botou o dinheiro. Aí ele falou: espera aqui. Aí chamou o funcionário que foi promovido. Aí veio um funcionário que foi promovido. Deu os mesmos 10 reais pra ele. Toma aqui. Vai lá embaixo e compra a banana. Daqui a pouco sobe o funcionário e fala assim: olha, não tem banana, mas tem essa fruta, essa fruta, essa fruta. Peguei o número do telefone do rapaz do vendedor. Amanhã ele vai trazer banana e a gente pode ligar pra ele e ele traz a banana aqui em cima. Aí o patrão agradece, né? O chefe agradece e bota ele, né? Pede pra ele poder sair, o outro rapaz. Aí vira pro funcionário que questionou e fala pra ele: eu preciso te explicar mais alguma coisa, por que ele foi promovido e você não é? Deu pra entender? Aquele funcionário só fazia aquilo que lhe era devido e não tava nem aí pro resto. Davi ia além. Você quer ser bem-sucedido? Vá além. Não faça apenas aquilo que te pede, vai além. Ah, mas não compete a mim, mas não tá lá pra ser feito. Você pode fazer? Tem alguma coisa que te impede de fazer? Então faça com excelência. Porque com certeza, sem esperar reconhecimento humano, mas com certeza Deus estará vendo e fará aquilo que lhe apraz em relação à sua vida. Agora, se você é daquelas pessoas que só faz aquilo que te pedem, pode ter certeza, você nunca vai chegar a lugares mais altos. Saul e seus soldados estavam amedrontados diante de tais ameaças, pois confiavam na força humana. Por isso que eles estavam lá tremendo. Golias está falando e eles estão lá tremendo. Já Davi, que confiava em Deus, começou a perguntar a todos quem iria enfrentar esse grande desafio. Quem é que vocês aí vão enfrentar? Sem esmorecer, Davi apresentou-se para aceitar tal missão. Foi aqui que seu irmão se aborrece, né? Diante do olhar perplexo de todos, foi levado até o rei, que tentou desencorajá-lo. Então, primeiro obstáculo. Eles estavam com medo de lutar, e quando aparece alguém que quer lutar, Saul desencoraja ele. Porque para Saul e para o exército era uma humilhação. Um pastor de ovelhas dizer que vai lutar quando ele não é guerreiro. Era uma humilhação. Então, mais humilhação do que Golias, para eles era uma humilhação alguém que não era um guerreiro querer lutar com Golias. Por isso ele desencoraja Davi. Só que Davi está preparado. Davi não é aquele que vai se desmotivar com uma, duas, três palavras. Não, você não pode. Não, eu vou sim. Não, porque você... Eu vou sim. Ah, porque... Eu vou sim. Pronto, tá finalizado. Eu vou. Eu vou. Com autoridade na fala, o jovem pastor de ovelhas fez menção de 2 fatos notáveis. Aprendeu a lutar defendendo as ovelhas contra os predadores, o leão, e o Senhor com ele estaria. Então, 2 coisas. Eu sei o que é uma batalha, eu lutei, eu venci, Deus é comigo. Quantos ensinamentos podemos aprender a partir dessa fala? Vamos lá. Deus nos capacita na caminhada. E ao vivermos segundo a sua vontade, está pelejando conosco. Tem um condicional aqui. Deus nos capacita na caminhada. Certo? Certo. Mas, para poder ele pelejar conosco, nós temos que viver segundo a sua vontade. Você está vivendo a vontade de Deus? Você precisa aprender a buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segundo Crônicas 20, versículo 15 e 16. Está aí aquele texto que eu mencionei. Josafá. A vitória é certa. Saul, mesmo relutante, permitiu que Davi enfrentasse o gigante. Então agora Saul toma a decisão. Pode ir. O gigante é derrotado. O rei Saul, mesmo relutante, aceitou a proposta de Davi, no entanto, quis que o jovem se moldasse ao seu padrão. E isso não deu muito certo. Outra questão. Primeiro, ele tentou desencorajar Davi. Agora ele quer que Davi lute com a armadura dele. Qual era o tamanho de Saul e o tamanho de Davi? Não tinha condição, era desproporcional. Outra coisa, Davi ainda não era um guerreiro. Ele ia lutar na confiança do Senhor, mas ele ainda não era um guerreiro que usava armadura. Ao insistir que Davi usasse a sua armadura, o que aos olhos humanos seria uma honra, demonstrou mais uma vez a sua falta de confiança em Deus.
Nunca poderemos vencer gigantes usando os talentos, as habilidades de outras pessoas. A vida de outras pessoas, nesse sentido, as coisas de outras pessoas, não. Você tem que vencer usando aquilo que Deus te deu, não aquilo que Deus deu para outro. Deus sempre vai nos usar naquilo que Ele nos deu. Não impede, nada impede que busquemos aperfeiçoamento, e temos que buscar. Mas nunca devemos nos moldar aquilo que pertence a outro. Nunca. Por exemplo, Deus te deu o talento de cantar, louvar. Tudo que tem fôlego, louvar é o Senhor. Mas eu estou falando de cantar mesmo, de ter aquele talento. Muito bem. E aí, o que você vai fazer? Você pode entrar num curso para aperfeiçoar o canto. Um curso de canto, sem nenhum problema. Porque não adianta você levar para o lado espiritual e achar, não, eu não preciso, porque Deus já me deu essa voz, eu não preciso... Não, você precisa aperfeiçoar sim, porque existem algumas técnicas que você vai aprender, respiração e tudo mais. Então você tem que fazer o curso sim. Se você pode, você deve fazer sim, porque vai te ajudar muito. Então isso é o aperfeiçoamento. Nada impede que você venha se aperfeiçoar. Certo? É isso que eu estou dizendo para você. Davi, ao vestir a armadura do rei, sentiu pesada e de difícil mobilidade. Claro, a armadura era para Saul, não era para ele. Mais tarde, anos mais tarde, ele usou aquilo com perfeição. Diante dos desafios, Deus nos usará do jeito que Ele quiser. Basta seguirmos as suas orientações e caminharmos conforme a sua vontade. Como é que a gente vai fazer? Davi era um rei que perguntava a Deus sobre como ele deveria fazer. Ataco? Não ataco? Vou por onde? Deus falava com ele. Você está acostumado a fazer do teu jeito? Aprenda a fazer do jeito do Senhor. Pergunte a Deus. Tem coisas que você não tem jeito. Você vai precisar perguntar a Deus, falar com Deus. Decisões que você tem que tomar. Precisa. O jovem tem que aprender isso. Davi tirou aquela pesada armadura, foi a um córrego, pegou 5 pequenas pedras com sua funda e foi ao encontro de Golias. Então ele está usando o talento que Deus havia dado a ele. E ele está indo na direção de Deus. Ande na direção de Deus. Jovem está com dúvida. Que faculdade eu vou fazer? Primeiro você tem que anotar aquilo que te chama atenção. Qual delas te chama atenção? Me chama atenção engenharia. Me chama atenção arquitetura. Me chama atenção também direito. Me chama atenção também ciências da computação. Já falei 4 aqui. Tá bom. Então você já enumerou 4. São essas que te chamam mais atenção, que você sente mais aptidão. Aí você vai ter que ler sobre cada uma delas. O que você vai fazer depois de estar formado? Onde você trabalhará? Quais são as matérias que vão ser ministradas durante o curso? Fez isso? Essa é a sua parte. Deus não vai fazer essa parte por você, não. Tá? Deus não vai fazer essa parte por você, não. Você que tem que fazer. Muito bem. Avaliou isso. Tá? Avaliar o custo. Qual é o preço de cada uma delas. Tá? Só que o preço, no final, ele não vai ser significativo dependendo da situação, e eu vou explicar por quê. Muito bem. Fez tudo isso? Aí você tem as 4. Estudou quais são as matérias, analisou quais são as matérias que cada uma delas você vai estudar. Viu qual mercado de trabalho você vai trabalhar e o que você faz atuando naquela atividade. Muito bem. E aí você tem essas 4. Só que quando você foi ler profundamente sobre o que faz cada profissional desse, uma delas você desanimou. Direito eu não quero não. Não quero não. Eu vou continuar com ciências da computação, arquitetura e engenharia. Essas 3 aqui. Eu não quero direito. Tirou direito. Então ficou só 3. Muito bem. Aí você tem lá as 3 e uma delas é a mais cara. Tá bom? E aí você vai começar a orar ao Senhor. E falar com Deus. Senhor, me aponta qual delas eu devo fazer. Porque até aí, você podia fazer, mas agora você está em uma dúvida. Então você tem que orar. Tem que orar. Vai orar ao Senhor. Às vezes você tem certeza, mas a certeza é do teu coração, não é Deus falando ao seu coração. Então você também tem que orar. E aí, no final das contas, você se sente vocacionado para fazer engenharia, mas engenharia é mais caro. Entrou no campo do impossível.
E aí você, eu faria engenharia, mas se eu não fizesse engenharia, eu faria ciências da computação ou arquitetura? Não, eu ia fazer arquitetura. Então ficou 2. Mais uma saiu. Entre as 3, mais uma saiu. Aí você tem lá engenharia e arquitetura. Arquitetura é mais barata, engenharia é mais caro. Você vai orar ao Senhor, falar com Deus, Senhor. Eu só tô dando um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra graduação. Senhor, eu não tenho recurso. Se tu quiseres que eu faça engenharia, o Senhor vai enviar o recurso. Mas se o Senhor não enviar o recurso, eu sei que não é para mim fazer. Então, eu vou fazer arquitetura. E aí, irmãos, a porta se abre. Porque você dependeu de Deus. Como a porta vai se abrir? Não sei. Agora, quando Golias vê Davi com pedra na mão e com funda, Golias acha que aquilo é uma provocação e que aquilo é uma afronta. Ué, ele não estava afrontando 80 vezes? 2 vezes por dia? 40 dias? Agora ele fica afrontado. Ou seja, a confiança de Davi mexeu com o psicológico do guerreiro Golias. Um guerreiro imbatível, um guerreiro invencível humanamente falando. Agora a confiança de Davi desestrutura o guerreiro. Ele se sente provocado. Aquele que provocou o tempo inteiro se sente provocado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz, na NVT, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Davi, aos olhos de Golias, era fraco, mas ele seria um instrumento para envergonhar Golias. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. As ofensas proferidas, então, pelo gigante não assustaram Davi. Agora ele começa a ofender Davi. Ofendeu o exército e teve êxito. Mas ofende Davi e não tem êxito. Por quê? Porque Davi confia no Senhor. Mas abrir as portas para que a fé de Deus, para que a sua fé no Deus de Israel fosse ainda mais vívida. Convicto declarou sua confiança no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. O desfecho dessa história é conhecido por todos nós. O Senhor entregou o gigante em suas mãos. O gigante foi derrubado e Davi corta a cabeça do gigante com a sua própria espada. E aí nós entendemos que não existe nenhum poder que possa ficar de pé diante de Deus. Bom, antes de eu prosseguir aqui para o último tópico, eu quero... E-book. Eu quero falar para você, não é sobre o e-book. O e-book Perdão Entre Casais, tá? O link tá na descrição, mas não é sobre ele que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre o plano da EBD Comentado Online Jovens, para você ministrar suas aulas, e além disso você tem aí o comentário em PDF. O comentário vai te ajudar, você pode fazer anotações, então você pode adquirir o plano da EBD Comentado Online Jovens, nesse caso. Nós temos o plano Plus, você pode assinar mensal, trimestral e semestral, como está aí, tá? Os valores vão aparecer quando você clicar no link, tá na descrição e no comentário afixado. Ou você pode assinar o plano básico também, que também pode ser mensal, trimestral e semestral. E tem as aulas avulsa. Eu dou 1 ou 2 aulas no trimestre. Então você pode vir em lições avulsa e clicar aqui e pedir a sua lição. Precisa ter menos de 10 dias antes da aula. 10, 8 dias. Senão não está pronta a lição. Então você pode adquirir a lição avulsa. Agora, se você dá mais do que 2 aulas, não vai valer a pena. Então é melhor que você assine aí, nesse caso, o plano, tá? Qual a diferença do plano Plus para o plano básico? Qual é a diferença? Todos os dois têm comentário em PDF. O comentário é igualzinho que está aparecendo na lição para você aqui na tela para você. Igualzinho. Eu gosto às vezes até de colocar aqui para vocês, para mostrar para vocês que é idêntico. Ó. Tá aqui, ó. A mesma coisa que eu estou falando é a mesma coisa que aparece. Em preto, revista. Em azul, comentário. Preto igual a revista, azul, comentário, tá? Todos os dois planos têm o comentário em PDF. Só que no plano básico, o slide que aparece na tela aí para vocês é em PDF. Então você não pode editar eles, não tem como modificar nada dele. E no plano Plus, o slide é em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, editar o texto do slide, se você quiser, mudar texto, mudar cor. Aí é com você, é você que vai fazer. Então, adquira o plano, tá, da EBD Comentado Online Jovens
Link na descrição, no comentário afixado, tá bom? Para você. E eu tenho certeza que vai ser bênção aí para você ministrar a sua aula. Ponto 3, não é tópico 3, é ponto 3, tá? Desculpe. A confiança em Deus. A confiança de Davi no poder de Deus fez toda a diferença na luta contra Golias e o exército filisteu. O filho de Jessé sabia de suas fragilidades, mas tinha total confiança de que Deus era com ele. Então você precisa reconhecer suas fragilidades, suas limitações e também suas habilidades, seus pontos fortes. Não há nada de errado em você saber que tem habilidade. A motivação de Davi para lutar com o guerreiro filisteu era reflexo de sua preocupação com o nome do Senhor e do seu povo. Davi não estava lutando por ele, estava lutando pelo Senhor. Foi graças à sua confiança em Deus que Davi previu a vitória. Em nossa trajetória também encontramos diversos Golias, que às vezes parece se agigantar diante de nós. Parece que nós nunca vamos vencer, mas nós não podemos desanimar, porque assim como Davi confiou no Senhor, você também deve confiar. Tópico 3, o jovem cristão em sua luta contra o mundo. Aí nós vamos fazer uma aplicação para o dia atual. O relativismo moral e religioso, o perigo do mundo virtual, a banalização da sexualidade. Relativismo moral e religioso. Um dos Golias dos dias atuais é o relativismo, principalmente nos âmbitos moral e religioso. O que é isso? O relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas, ou seja, estão sempre sujeitas ao ponto de vista de quem as observa. Não há certo ou errado, depende de quem está analisando. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Quando uma sociedade perde o padrão absoluto do que é certo e errado, ela passa a viver de forma que cada pessoa satisfaça suas próprias preferências. Então eles não se baseiam na palavra, eles se baseiam no que eles querem, no que eles pensam, no que eles acham. E cada um acha uma coisa. Vivemos em uma sociedade que se assemelha muito ao tempo descrito no livro de Juízes. Juízes 21, 25. Lembra que eu falei sobre isso no início? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Então cada um faz o que achar certo. Nas escolas e faculdades, há uma mobilização para impor a ideia de que não existe verdade absolutas, pois tudo que pode ser verdade para alguém pode não ser para outrem. Então, os discursos proferidos nesse sentido, em um primeiro momento, são carregados de frases de efeito, parecem bonitos, defesas superficiais e usados de uma forma que nem sempre refletem a realidade. Então, acabam enganando com palavras bonitas. Na verdade, existe uma doutrinação para afrouxar os valores morais e religiosos dentro das instituições de ensino. Então, lá existem professores que não estão lá só para poder dar aula. Eles estão para doutrinar ideologicamente os alunos. Fazer uma lavagem cerebral para que eles possam abraçar os conceitos que aquele professor ou aquela professora defendem. O certo era ir lá para aprender só a matéria. É matemática, é geografia, é química, é física, é português, Não. Inserido dentro da matéria, eles disseminam ideologias para doutrinar e enfraquecer os valores, tanto morais como também espirituais para quem é um cristão. O cristão deve se opor ao relativismo. Ele deve dizer não. Para o cristão, a verdade absoluta é sim. Aonde está essa verdade? Na palavra de Deus. O segredo não é deixar de fazer faculdade, como muitos no meio evangélico andam ensinando, permitindo assim que mais e mais pessoas que não temem a Deus ocupem posições de influência na sociedade. Aí vai mais um professor ser formado, mais uma professora. E cadê os professores cristãos? Que não vão para lá fazer doutrinação cristã lá, mas eles vão ensinar o que a matéria é a matéria, só, nada mais. Cadê? Cadê onde estão os professores cristãos? Estamos reclamando daqueles que não são cristãos, que são ideológicos. E tem aqueles que não são cristãos, que não são ideológicos. Mas tem os que não são cristãos, que são ideológicos. E aí? Cadê os cristãos? Tem, mas são poucos. Por causa do quê? Que nunca houve um incentivo tão grande, necessário para poder os jovens se formarem, fazerem faculdade, independente se seja para a pedagogia. Pode ser para outra graduação, como eu citei agora há pouco aqui.
arquitetura, engenharia, ciência da computação e por aí vai. Tem um monte. O jovem cristão precisa ser treinado e transformado pela palavra de Deus, assim como José esteve no Egito e Daniel na Babilônia, nem o Egito nem a Babilônia estavam dentro deles. E quando eu falo de Egito e Babilônia, eu estou falando do padrão de vida, do sistema que lá tinha. Isso não estava nele. Os valores da Babilônia, os valores do Egito, não estavam nem em José, nem em Daniel. 2. O perigo do mundo virtual. Há muito tempo a internet deixou de ser um recurso voltado para algumas atividades profissionais e acadêmica. E o que ela passou a ser? Porém, a partir dessa mudança, os perigos do mundo virtual começaram também a fazer parte da vida comum de forma nociva, revelando a fragilidade humana e promovendo insegurança, frustrações, rupturas de comunhão e o insucesso. Tudo isso por causa das redes sociais também. A privacidade abriu espaço para a superexposição. As pessoas mostram tudo na internet, até mesmo o corpo. Mas aí você pensa assim, tá bom, mas em redes sociais, né, plataformas de redes sociais, né, não vai mostrar, tá? Pode não aparecer de forma nua, mas aparece com roupas sensuais, muito sensuais, fazendo dancinha, fazendo pose aqui, pose ali. E nessas plataformas de vídeo curtos, então, tem um mundo disso. Então não precisa a pessoa estar nua em si. Ela vai estar de uma maneira que realmente vai trazer, vai promover a sensualidade total. E será que os nossos jovens não estão se atendo a isso? Assistindo a isso? E isso também não está contaminando as suas vidas? Porque contamina? Cuidado! Aí lá, filtros, trends, fotos pinçadas de álbuns já sem memória disponíveis e por aí vai. Entre stories, reels, shorts, que freneticamente deslizam na tela, vidas estão sendo enfraquecidas e sonhos estão sendo frustrados. Por quê? Porque, primeiro, o conteúdo é um conteúdo que tem um valor moral diferente do padrão cristão. Segundo, que entra uma coisa chamada distração. As pessoas que se comportam como zumbis diante do consumo sem limite de conteúdos banais em redes sociais e aplicativos de conversa como WhatsApp e Telegram, por exemplo, estão perdendo horas com distrações que nem trazem nenhum proveito para o crescimento intelectual e muito menos para o crescimento espiritual dos cristãos. Se ele pegar e o telefone registra quantas horas você fica na rede social, tem um registro. O Android tem esse registro e também o iPhone também. Então você sabe quantas horas você gasta. E tem, pasme, tem gente aí gastando aí 40 horas, 50 horas, às vezes até mais, na semana. E aí fica lá rolando tela. Você aprendeu o que com isso? Nada. Isso te ensinou o quê? Nada. Isso fez você crescer em que ponto? Nenhum. Não tem. Mas fora isso ainda tem mais prejuízos. Além dos prejuízos cognitivos, há também sérios problemas relativos aos conteúdos compartilhados. A multiplicação de fake news, quando são fake news, porque agora está se falando em fake news que não é fake news, é a verdade e eles estão torcendo a verdade, tá? As perseguições e ofensas, a relativização de tudo. Quer dizer, não tem verdade absoluta. As imagens nocivas, desde as idiotizações, né? Aí os memes que têm um aspecto de bullying, memes com aspecto de bullying, até as polêmicas, imagens polêmicas e pornografia. E não ache que pornografia é só aquilo que tem a ver com a nudez total. Não. Aparece aí mulheres, jovens, porque tem mais de 18 anos, mas ainda está na juventude, às vezes fazendo lá poses sensuais, fotos sensuais ou poses sensuais, dançando no vídeo, praticamente quase sem nenhuma roupa. E os nossos jovens estão à mercê disso. Isso também vai para o campo da pornografia. Enfim, uma realidade que não deve fazer parte da vida do jovem cristão.
Salmo 101:3 diz: não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará, desculpa. Nada se me pegará. Ou seja, ele não vai ficar compartilhando disso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais você busca relacionamento com Deus, menos vontade você sente de ficar nesses ambientes em redes sociais. Consumindo esses tipos de conteúdo. Muito menos. Porque você vai perdendo o desejo. Quanto mais você vê, mais você quer ver. Quanto mais você busca Deus, não é só uma questão de determinar e dizer assim, eu não quero mais ver. Ser um cristão, isso não vai adiantar. Daqui a pouco você vai voltar a ver. Agora, se você trocar isso por relacionamento com Deus e buscar a Deus, e o tempo que você fazia ali vendo rede social à toa, você começar a tirar para orar, para estudar a palavra, e tira o celular de perto, coloque ele no silencioso, e vai estudar com o telefone longe de você. Ah, mas se alguém me ligar, vai ficar esperando. Você não precisa, a não ser que você tenha uma urgência total de receber uma ligação em determinado horário. Então tu não vai estudar naquele horário, que aí não dá. Mas você leva o celular e deixa em outro lugar, em outro ambiente. Se precisar alguém atender para você, você coloca lá para a pessoa atender, mas você vai estudar a palavra sem celular perto. Não, pastor, eu gosto de estudar já no celular, porque é mais fácil. Aí chega uma mensagem, você para o estudo para ler a mensagem. Aí acontece alguma coisa, você para poder olhar. Distração. Não, tem que ter uma entrega total. Ou você se entrega total, ou esquece. Não tem nenhum proveito. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pare de se enganar. Tem gente que quer estudar a Bíblia com o celular do lado, vendo a mensagem que chega no WhatsApp, que chega no Instagram, que chega no TikTok, que chega no Quai, e por aí vai. Não pode fazer isso. Isso não funciona. Esquece isso. Você está perdendo tempo. Você não está estudando coisa nenhuma, a palavra de Deus. Se você está estudando a palavra de Deus, é só a palavra de Deus. Se você está orando, é só orando. Larga esse celular para lá. Tá viciado, tá viciada. Precisa de tratamento? Procura um psicanalista, um psicólogo. Mas não pode viver desse jeito. Isso vai acabar com a sua vida. E quando eu falo de procurar um psicólogo ou um psicanalista, ou uma psicóloga ou uma psicanalista, no caso do cristão, busca um psicólogo ou uma psicanalista cristã. Ou, no caso, um psicólogo ou uma psicóloga cristã, um psicanalista ou uma psicanalista cristã. Porque você é cristão, então nesse caso é bom que seja cristão para que você, quando vai tratar de um assunto sobre isso, eu tô passando muito tempo consumindo conteúdo que eu não devo e eu não posso nem fazer isso porque eu sou cristão. Aí se a pessoa não for cristã, ela não vai entender. Banalização da sexualidade. Para que Deus criou o sexo? Deus criou a vida sexual, sim. Mas para onde? Qual é o limite da vida sexual? Casamento. Só no casamento. A sexualidade tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. A nossa sociedade cada vez mais sexualizada, levando as pessoas a verem no sexo e na busca por prazer o sentido das suas vidas. A erotização. As mulheres viraram um objeto em muitos lugares. Aparecem com pouca roupa, justamente para atrair a visualização. São usadas como um produto. E isso não é o que Deus quer. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Adolescentes e jovens que não servem a Deus frequentemente conversam abertamente sobre suas experiências nessa área, sem se importar com quem está ouvindo. Falam disso no ponto do ônibus, falam disso dentro do ônibus, falam disso em vários lugares e falam alto. E aí você tá passando, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não pode fazer sem usar preservativo. Às vezes você tá vendo jovem, adolescente, 13 anos, 15 anos, 18 anos, 17 anos, 14 anos. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O resultado disso são gestações prematuras. E aí entra o desespero, e aí quer fazer o que não deve fazer. E a queima de etapas da vida. Porque ao invés de estar estudando, agora vai tomar conta de criança. Quando era para estar se dedicando, para ir para uma faculdade. Às vezes até consegue depois ir, mas aí olha só quanta coisa fazendo simultânea que não é para fazer. Tempo de estudar, só estudar agora está tendo que também tomar conta de uma criança. Os resultados disso são gestações prematuras e queima de etapas da vida que trazem traumas aos envolvidos.
É claro que muitos têm que estudar e trabalhar simultaneamente para contribuir com o valor dos estudos. Mas aí entra mais uma questão. Criança, as pessoas estão tratando umas às outras como algo a ser usado e descartado. Acabou, acabou. Olha, quem é você? Não sabe nem quem é a pessoa. Não sabe nem o nome da pessoa. Não sabe nem o nome. Teve lá o envolvimento. E aí não sabe nem o nome da pessoa. Teve relação com a pessoa, não sabe nem o nome da jovem, do jovem, não sabe nada, não sabe nada. Do homem, da mulher, não sabe nada. Há um movimento coletivo impondo uma pauta que explora precocemente a sexualidade, levando as novas gerações a uma vida sexual pecaminosa e danosa. Por quê? Porque o corpo nosso é templo do Espírito Santo. Ele não foi feito para viver uma vida de prostituição. Pastor, prostituição? Não, prostituição não é venda do corpo por dinheiro. Ato sexual por dinheiro só não. Prostituição é tudo aquilo que é feito, qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. Só que é dividido entre fornicação para solteiros com solteiros e adultério. Casado com solteiro, casado com casado. Porque se tem um casado, tem adultério no meio também. Mesmo que tiver um solteiro. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Para a vida cristã, essa passagem ensina que o corpo deve ser honrado como parte da vida espiritual. O crente é chamado a fugir da imoralidade, buscando pureza em todas as áreas e reconhecendo que sua vida, corpo, alma e espírito, pertence ao Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Na vida cristã, para verdadeiramente usufruirmos essa bênção que Deus dá, devemos fugir dessas provocações, buscar no tempo certo um relacionamento conjugal dirigido pelo Senhor, não é fora do tempo. Estamos vendo aí jovens, adolescentes com 13 anos querendo namorar. Namoro cristão é namorar para casar. O que uma adolescente de 13 anos pode casar? Olha quantos anos vai levar. Isso vai terminar em ato sexual se não vigiar. E na maioria das vezes não vai ter jeito. E viver uma vida de santificação. Deixa eu falar uma coisa aqui. O jovem cristão não fica. O jovem cristão namora para noivar, para casar. Ah, pastor, mas eu não tenho ideia de casar agora. Então você não deve namorar, porque namoro é para casar. Se você não pensa em casar agora, então não namore. Ah, mas acontece que todo jovem namora, todo jovem que não serve a Deus. Eu estou falando de jovem que serve a Deus. O padrão é namorar, noivar e casar. Se você vai ficar namorando o tempo todo, vai dar problema, porque você vai fazer o que não deve fazer. Vai ficar em pecado. Aí, para esconder o pecado, tem gente que participa da ceia do Senhor mesmo estando nessa situação. Aí a vida espiritual vai afundando mais e mais e mais. Bom, antes de entrar na conclusão aqui para você, você viu que a necessidade de estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Mas aí tem gente que diz, eu não tenho tempo. Eu não entendo o que eu estou lendo. Por causa disso. Aí dá várias desculpas. Entenda uma coisa, você precisa estudar a palavra de Deus para você poder aprender quem é Deus, o propósito dele. Se você tem dificuldade, ou mesmo que você não tenha dificuldade, mas você quer uma ferramenta para te auxiliar, como você deve estudar a palavra de Deus para te dar um caminho sobre isso, preste atenção nesse curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo?
inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, tem aí para você tantas coisas que a gente faz, que a gente compra. Invista na sua vida espiritual. Adquira o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, porque com certeza vai mudar a sua forma de estudar a Palavra de Deus e a sua compreensão em relação à Palavra de Deus. Como eu disse, link na descrição, comentário fixados e também link no vídeo de recomendação. Conclusão. Ao longo das nossas vidas enfrentaremos muitos desafios, os nossos Golias. É um paralelo, né? Uma comparação, né? Como Davi, se estivermos confiantes no Senhor e andarmos nos seus caminhos, certamente seremos abençoados e venceremos as batalhas. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas, nossas capacidades humanas são insuficientes contra as armadilhas do nosso inimigo. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas, nossas capacidades humanas são insuficientes contra as armadilhas do nosso inimigo. Mas, ao deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, para isso você tem que cultivar relacionamento com Deus diário, com certeza glorificaremos a Deus com as nossas vidas e celebraremos com júbilo a vitória, porque a vitória é nossa. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 4, 27 de abril de 2025, Davi, amigo fiel. Você pode entrar em contato conosco para nos convidar, tanto para pregar, palestras, estudos, congressos, simpósios, enfim. E também a esposa para louvar e adorar, tá? Está aí o telefone, tá? Esse telefone é só para contatos, agenda. Não é telefone para você adquirir curso, Não, esse telefone é só para... O curso tá o link na descrição, o plano da EBD Comentado Online Jovens, o link tá na descrição, no comentário afixado também, tá bom? Nesse momento vamos orar, eu quero agradecer por mais essa vez aí você estar comigo aqui na aula, que o bom Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família e que possamos vencer, assim como Davi foi chamado, coração de servo, e agora, um matador de gigante. Que os gigantes que se levantem possam cair através da ação do nosso grande Deus. Porque o nosso Deus, ele é grande e todo-poderoso. Maior é o que está conosco do que o que está... Maior é o que está conosco do que o que estão com eles, né? E nós somos mais do que vencedores. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Senhor, por mais uma aula. Quero colocar em tuas mãos a vida de cada professor, de cada professora. Quero pedir que se algum estava pensando em desistir da batalha, que eles sejam renovados, fortalecidos, porque os gigantes se levantam, Senhor, mas nós não podemos parar.
nem desanimar. Que venhamos enfrentar, Senhor, as batalhas e que venhamos vencer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Que seja uma aula edificante em sala de aula. E que aqueles que participaram aqui, Senhor, assistindo, possam ser, Pai querido, impactados e possam buscar a transformação através daquilo que aprenderam. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela e o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia vai estar aparecendo aí para você também. Então você pode... E eu vou deixar também um vídeo. Quem sou eu? O natural, o carnal ou o espiritual? Esse vídeo é muito importante porque fala do comportamento do ser humano. Em determinado momento nós podemos estar agindo como carnais e Deus não quer que você faça isso. Então, assista esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai comentar depois e falar assim: pastor, o senhor indicou esse vídeo lá na aula de jovens, eu assisti, eu achei isso, isso e isso. Fale aí no comentário também, tá bom? E deixe seu comentário no vídeo de hoje também. Que Deus abençoe e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, e eu estou incluído, e todos digam amém!